Já final de semestre, todo mundo cansado, assim, né, matérias bombando, muita prova, etc. Queria agradecer a presença de todos. Dizer que uma questão assim, de formação técnica, para depois pegar o certificado, que é para você todo mundo se inscrever ali naquela mesinha. Tá? Mesmo quem se inscreveu no site, botar o nome lá. E quem não se inscreveu no site, aproveita para se inscrever agora, para que depois vai dar certificado e tudo mais, tá bom? Então assim, às 6 horas também vai ter uma mesa redonda, né? Vocês estão sabendo, com o Leonardo, o Gabriel e o Roberto também. E, bom, apresentar o Gabriel já teve aqui há 2 anos atrás, no evento que a gente fez, foi psicanálise e a hipótese comunista, né? E inclusive o Gabriel é do SEI, né? O Centro de Estudos da Ideia e da Ideologia. Círculo de Estudos da Ideia e Ideologia, isso. E, enfim, e também é pós-doutorando na PUC Rio. E, bom, aí sem mais, vou passar então a palavra aí. Oi pessoal, dá para me ouvir? Eu vou ficar aqui na frente, porque como eu vou usar infinitos slides, é melhor estar desligado a luz para vocês conseguirem enxergar. Peraí. Então, eu dividi a apresentação de hoje em 2 partes. Uma que vai ter 3 horas, 3 e pouquinho, porque a gente está começando um pouco mais tarde. Aí faz um intervalo, toma uma água, fuma um cigarro, e aí a segunda parte. A primeira parte, ela é mais treta, ela é mais criando problema. E a segunda parte é mais tentando propor coisas. Então, a primeira parte é mais crítica e reclamação, a segunda parte é mais desenvolvimento e coisa sofisticada. Agora, a ideia hoje não é um negócio assim, vocês vão ver, eu preparei bastante coisa, não sei quanto dá para cobrir, mas é pelo seguinte, que eu estou começando um projeto de pesquisa sobre esse assunto. O assunto sendo como é que a gente faz para continuar o pensamento lacaniano, não só girar em torno das mesmas coisas que há 20 anos a gente discute. É uma vantagem para mim, é uma coisa que para mim é uma oportunidade muito especial apresentar isso por uma plateia mais variada, ou seja, o pessoal que não esteja já forjado nas escolas de psicanálise, que já tem, porque assim, tem uns truques que você aprende para você já desconsiderar tudo que eu me apresento, que é um pouco diferente. Você pode interpretar o meu sintoma, e falar, no fundo ele é só um histérico, esquece. Ou então você pode falar, ele é de outra escola de psicanálise, então esquece. Ou então você pode ver, eu estou na universidade e falar, mas as escolas de psicanálise que realmente fazem psicanálise, não é a academia, então esquece. Então, se vocês ainda não sabem todos esses truques, até eu tenho um pouco mais de chance de ter interlocução. E segundo, que, assim, numa certa tradição filosófica, eu sou da opinião que se você não consegue apresentar uma coisa para qualquer um, você não sabe o assunto. Então, o que está em jogo aqui é menos a ignorância de vocês sobre o assunto do que a minha. Se eu não conseguir apresentar e dizer o menor sentido para vocês do que eu estou falando, pior para mim, não para vocês. Né? Por mais que fórmulas de citações e esses assuntos super complicados, vocês vão ver, é bem complicado, sempre dá uma medida. Em geral, a pergunta, a pessoa que levanta a mão e fala que não entendeu nada, está expondo muito mais o apresentador, a própria ignorância, do que a si mesmo. Então, convido vocês também a não entender nada, fiquem à vontade. Então, como eu falei, a divisão hoje seria em 2 partes. A primeira eu chamei com um nome bem, não sei qual é mais pretensioso, acho que a primeira é mais complexa, a segunda é mais pretensiosa. Eu chamei uma parte de modelo de suas vicissitudes, porque, vocês vão ver, é uma interpretação minha sobre o que eu chamei de ideologia lacaniana, ou seja, como foi que um certo lugar que os psicanalistas, eu incluso, ocupamos hoje em dia em relação a outros discursos, em relação ao avanço da psicanálise, em relação à clínica, em relação a uma pequena de coisa, como que a gente pode entender a construção desse negócio. Então, inventei uma maneira da gente acompanhar isso aí. Então, a primeira parte vai ser um pouco uma historinha reconstrutiva de uma história e focando num debate bem confuso que aconteceu nos anos 60 entre 2 correntes que tentaram dar continuidade, interpretar o que o Jacques Lacan estava fazendo.
Jacques Lacan, psicanalista francês, que teve muita importância. Eu, particularmente, fui de uma escola, fiz minha formação debaixo da teoria lacaniana, e, de certa maneira, o que eu estou falando hoje se aplica muito mais à psicanálise do modo como Lacan pensou, do que a outras concepções, outras maneiras de interpretar a novidade que o Freud trouxe. Então, se circunscreve um pouco ao bafafá, às fofocas, aos problemas dessa orientação. Mas então, nos anos 60 teve um pessoal que entrou num certo debate de como interpretar o Lacan. E esse debate, o lado mais cabeçudo do debate, envolve o problema do que é um modelo, do que é uma estrutura. Então, eu vou entrar para a infelicidade de vocês num debate sobre teoria dos modelos na matemática, essas coisas chatas. Mas vocês vão ver que é para fazer um ponto que tem a ver mais talvez com a política ou com a que eu chamei da ideologia da psicanálise lacaniana. Esse é o ponto que eu queria chegar nessa primeira parte. Isso estando minimamente claro, esse ponto final, mesmo que todos os passos por onde a gente passou sejam confusos, né? Se vocês não souberem por onde o ônibus está passando, se vocês souberem onde ele chegou, estou satisfeito pela primeira parte. Aí a gente passa para a segunda parte. Se a primeira parte já for super ultra polêmica e não fizer o menor sentido, eu nem apresento a segunda, e na segunda metade eu só esclareço o que eu falei na primeira, porque vocês têm essa prerrogativa aí de me dar um input que está muito confuso. Na segunda parte, a minha ideia era, depois de construir um pouco esse problema, falar, olha, gente, tem esse pano de fundo aqui, que pode ser que tenha alguma influência em por que a psicanálise enfrenta certos desafios, e às vezes tem pouco recurso para responder a eles. Aí a minha ideia era, se essa primeira construção fez algum sentido, a segunda parte eu ia tentar propor uma abertura de como retomar alguns temas que ficaram travados. Então, assim, se é ambicioso querer criticar a ideologia da psicanálise lacaniana, imagina quão ambicioso é querer propor elementos de continuidade numa pesquisa que começou nos anos 70 com um dos maiores psicanalistas que já tiveram. Então, assim, quem quiser interpretar o sintoma, fique à vontade. Como eu falei, é um salvo-conduto para não levar absolutamente nada a sério, que eu tenho para dizer. Mas vamos lá, primeira parte, então. A primeira pergunta, eu acho que é o seguinte: por que diabos fazer isso? Né? Eu dediquei boa parte da minha pesquisa, até agora, à relação entre psicanálise política e filosofia, mas sempre partindo do pressuposto que a psicanálise era um pouco seguro, que ela tinha uma novidade com a qual eu podia contar, e que eu ia chegar nos outros campos com essa novidade e perguntar, e aí? Então, e aí, qual é da filosofia se a psicanálise existe? E aí, qual é da política se a psicanálise existe? Né? Todas essas ideias de psicanálise, o que isso muda para os outros campos? Nunca tinha feito um caminho oposto, do ponto de vista dos meus compromissos políticos, da minha militância, do que eu aprendi através da filosofia, perguntar qual é a psicanálise. Ou seja, e esses problemas aí que a gente está passando hoje, o que a gente vai fazer com isso? Já que a gente sabe que nem todas as restrições que às vezes aparecem no discurso dos próprios psicanalistas são tão bem fundamentadas assim, podia ser diferente. Então, já que podia ser diferente, por que não é? Né? Então, eu separei de maneira bem geral, assim, 3 blocos de questões, certamente não são exaustivas, mas são questões que eu encontrei ao longo desse trajeto inverso, sempre usar a psicanálise para ir para outro lugar. Com o tempo, você vai ver que sedimentar algumas coisas parece que não saem do lugar. Né? Então, eu selecionei algumas delas assim. A primeira que eu selecionei é a seguinte questão, assim. É um problema que só ficou claro para mim por conta do marxismo. Do ponto de vista da política, esse problema é muito mais visível, na verdade. Né? Por exemplo, a gente está comemorando agora, ou alguns estão comemorando os 100 anos da Revolução de Outubro. Qual é o grande problema, o impasse que todo mundo que está ligado ao marxismo discute em relação a essa revolução? Toda a revolução que aconteceu de uma maneira que o Marx não tinha previsto. Então, ela foi uma coisa surpreendente, conjuntural, envolveu uma análise local do que estava acontecendo naquele lugar, naquela época. Depois que ela aconteceu, ela virou um modelo para tudo que é militante revolucionário de como tudo deveria acontecer. Então, aquela coisa surpreendente, que era um sinal de inovação, em seguida virou o objeto de comentários infinitos, de interpretações infinitas do que aconteceu, de por que não deu mais certo, do que deu errado, do que tem que acontecer para a gente poder passar pela mesma coisa.
Então é engraçado, porque a minha experiência na política, eu vai batendo nessa chave o tempo todo, você vai vendo esse problema se repetir, essas discussões sempre. O que vai acontecer de novo numa revolução? E o que vai ser uma repetição do passado? O que muda e o que é invariável? Quais elementos da história você pode contar e quais vão se alterar? Quais que são, enfim, do passado e nunca mais vão acontecer. Né? De repente eu ouvi que a psicanálise tinha uma questão parecida, porque a gente fala do Freud, fala do Lacan, principalmente com pessoas que louvaram muito, mas o grosso da literatura lacaniana no mundo é uma literatura que não é de inovação, ela é de comentário, de interpretação infinita, de disputa de qual é aquele sentido daquela frase certa, aquele outro está errado. Então, onde estão os autores de inovação em psicanálise? Por que tem tanta gente comentando, preocupada em preservar, transmitir aquele núcleo duro que é irrefutável da psicanálise, mas nada, não tem nenhuma ideia propriamente psicanalística nova? Claro, pode ser que vocês conheçam alguma, eu estou perdendo aqui o barco, vocês me contem depois qual é esse autor que vocês estão em mente. Tem comentadores brilhantes, e é claro que para fazer um bom comentário é muito importante, né? Você tem que inovar em algum sentido. Inovar nos métodos de transmissão é uma forma de inovação. Não é à toa que as disputas sobre os grandes nomes da psicanálise hoje, em geral, são uma disputa sobre quem é o melhor transmissor de ideias fundamentais. Então, dentro do campo da psicanálise, você tem alguns nomes famosos, todos eles são brilhantes, principalmente em mastigar, periodizar, fazer a exegese de ensino e ensinar. Né? Não é todo que ensinar e transmitir e pensar a psicanálise hoje em dia é quase que a mesma coisa que a outra. É difícil pensar o que significa propor uma proposição nova em psicanálise. Então, é uma questão curiosa. Segunda questão curiosa que me interessa, essa eu acho que é mais própria da psicanálise que dos outros campos. A psicanálise lacaniana, talvez mais até que outras orientações. Não sei quanta frequência vocês tiveram de participar em congressos de psicanálise ou atividades de psicanálise que envolvessem mais de uma área. A minha impressão, na minha experiência, é que 99% do tempo são eventos de psicanálise onde a gente abre uma portinha, convida alguém de fora, sob a condição de concordar que a psicanálise tem algo a dizer sobre esse outro campo. Então, o psicanalista tem algo a dizer sobre a matemática, sobre a ciência, sobre a política, sobre o amor, sobre a arte, não sei o quê. Mas se esses caras fazem uma atividade deles, mas chamam a gente não tem o que fazer lá. A gente não pertence a esse ambiente. A gente sabe receber todo mundo na nossa casa, mas a gente não sabe ir na casa dos outros, parece. É a minha experiência de quando eu falo essas coisas, eu sou igual a todo mundo aqui, eu não estou me excluindo disso. Eu não sou um autor de psicanálise, eu raramente vou no evento dos outros, eu chamo eles pro meu evento, então assim, estou falando por conhecimento de causa, não fora. Mas por que o diálogo com os outros campos parece ser sempre sobredeterminado pela psicanálise? É mais fácil sempre falar da antropologia, porque nós temos a boa crítica da antropologia, nós temos a boa crítica dos ideais políticos, temos a boa crítica dos ideais da ciência, etc. Que lugar é esse? Que diálogo é possível? Se eu não tenho nada para aprender com ninguém, todo mundo tem para aprender comigo. É meio estranho. Nesse sentido, o marxismo, de novo, me ajudou a perceber isso, porque se você também tem uma posição dentro do campo político revolucionário, parece também que você está numa espécie de... Você tem um acesso a um fundamento, todos os outros campos são superestruturais, não levam em consideração as contradições principais, etc. E tal. Então você se arbora o direito de tomar uma espécie de dianteira no diálogo. Né? Quando não, você tem que denunciar a impostura dos demais. Então, o que é isso? Vamos ver. Terceira questão também. O que eu chamei de questões perenes da psicanálise. Se vocês fizerem uma rápida varredura da literatura de psicanálise, tem uns 4, 5 temas que todo mundo discute. Se vocês forem fazer mestrado ou doutorado em psicanálise, que vocês não estão fazendo, eu imagino que se eu fizer aqui um levantamento estatístico, a chance de vocês estarem trabalhando com o gozo do outro, a relação de ciência e psicanálise, feminino e Clarice Lispector. Tem alguém que fascinou o Chico Buarque. Ele deve ter feito. Capitalismo e psicanálise, interpretações do ponto de vista da psicanálise sobre os fenômenos de consumo, etc. E tal. Tem assim, não precisa, acho que essa pela risada vocês sabem mais ou menos que existe uma constelação de questões que elas nunca se resolvem, elas são que nem uma DR, não é feito para resolver. Tem um amor ali, é bom. Você está uma pessoa que acha que a ciência é instrumentalizante e faz desaparecer o sujeito, e tem o outro psicanalista que fala, não, o sujeito da ciência é o sujeito da psicanálise. Aí fica aqui, o sujeito da ciência é o sujeito da psicanálise. Mas a ciência para incluir o sujeito, mas é o sujeito da psicanálise.
Fica em casa comigo, não vai trabalhar não, não vou trabalhar porque eu te amo. Ele fica nisso por toda a vida. Então, vocês conhecem, cara. Se fosse só problema teórico, sinceramente, acho que eu não faria esse projeto de pesquisa. Mas eu acho que tem problemas que não são da saúde, tem problemas também da clínica. Então, por exemplo, uma questão que me interessa muito, novamente você pode ver, que é da política dentro da psicanálise. O que significa a democratização da psicanálise? Do Brasil, principalmente, do sistema público de saúde. A psicanálise ela vai cada vez entrando mais na saúde mental. Você sabe que a psicanálise inspira uma série de dispositivos, os psicanalistas eles participam de diversos dispositivos de saúde e, teoricamente, levam a psicanálise para mais pessoas do que se fosse só um consultório privado. Mas, ao mesmo tempo, essa psicanálise que aparece através dos CAPs, através de tudo, ela, por exemplo, é deslocada das escolas. A pessoa que você atende ali, ela não vai fazer uma análise igual a análise que permitiu estar ali. Ou seja, você não está formando a escuta de ninguém. Você está atendendo e tratando. Né? Então, a psicanálise se distribui através do território, com uma certa mediação do Estado, faz parecer que é gratuito, mas é claro que é subsidiado, e, ao mesmo tempo, produz um atendimento que é diferente do atendimento que te qualificou para ser um analista. Não é um atendimento ligado à formação de escola. Para ser muito grosseiro, da maneira que o marxista se permite ser na frente das outras disciplinas, se vocês entram numa escola de psicanálise, a classe social, a cor da pele das pessoas que estão se formando para ser analistas é totalmente assim, homogênea, vamos falar assim. Né? Por quê? Se a gente está no Brasil. E isso não influi em nada o destino da psicanálise no Brasil, isso é irrelevante, que tem classes sociais e pessoas que só vão ser ouvidas em dispositivos subsidiados pelo Estado, e as pessoas nunca vão estar em condição de testemunhar em primeira pessoa pela própria análise. Isso não me interessa ao analista. Então essa é uma pergunta que eu acho também que vem meio de fora, mediada por problemas de organização política, questão de vanguarda, a gente aprende a reclamar dessas coisas. Então eu peguei uma reclamação que eu estou acostumado e joguei para o outro lado. Por outro lado, também tem uma questão que às vezes parece um pouco a BR, que eu estava discutindo, às vezes aparece de uma forma um pouco diferente, que é a questão das novas estruturas clínicas. Por exemplo, tem a ideia de que o mundo mudou, a subjetividade mudou, e aí fica o debate. Existem outras estruturas subjetivas, ou as estruturas são as mesmas, tem outra apresentação? Existem subjetividades nebulosas, psicoses ordinárias? Existe um sujeito desbussolado, um sujeito GPS, um sujeito... E aí você tem essa espécie de metáforas adequadas que sempre pegam uma coisa contemporânea e juntam com uma categoria psicanalística e fazem uma espécie de ptolomeização, né? Você não muda o sistema de pensamento, mas você inclui um jeito ali de ele continuar atual. Tipo aquele tio que não quer ficar para trás e fica, pô, vocês viram o que aconteceu não sei onde, na novidade da internet, você viu aquele vídeo no YouTube? Então, tem muito congresso e jornada de psicanálise que tem uma certa relação com o contemporâneo, mas ao mesmo tempo eu tenho essa impressão de que é sempre uma coisa um pouco extrínseca. E por outro lado, como é que a gente, que ferramentas a gente tem para distinguir a apresentação de coisas que, assim, quando a ineficácia da psicanálise clínica é um sinal de que o mundo mudou ou um sinal de que a psicanálise está defasada? Ou seja, é possível um aparato, um dispositivo se corromper ou se travar, o mundo continua indo como ele estava. Só que a gente não consegue mais se articular para fazer efeitos. O problema seria do psicanalista, não seria do analisante. Qual ferramenta a gente tem para fazer essa diferença? O mundo mudou, então a gente muda a teoria para poder nomear, ou o mundo é igual e a gente precisa nomear os impasses dos analistas agora? Como é que a gente faz? E, afinal de contas, também, que eu acho que é uma questão bem mais geral, mas que talvez por ignorância, dessa de levantar a mão sem ter certeza, eu tenho interesse assim, e não vejo que tem literatura que me explica muito isso. O que é um problema que é intrinsecamente clínico? Ou seja, outra maneira de colocar isso é: o que significa experimentar na clínica? Quais variáveis que você pode alterar na clínica? Ela continua sendo clínica, deixa não vir outra coisa. Esse é um problema mais geral que estava bem formulado aqui. Não, mas está por trás dessas questões todas, né? Que elas influem como você teria que variar a clínica de um jeito ou de outro. Que elementos a gente tem para falar desse tipo de questão? Agora, os problemas que têm me interessado mais recentemente, de novo, também pela questão da política, são os institucionais. Primeiro, o problema óbvio que todo mundo conhece, e de novo, saber que não aparece só na psicanálise, aparece também na política, de esquerda, eu acho que é assim, uma ironia incrível. Né? Os dois campos que mais querem falar sobre narcisismo, das pequenas diferenças, sobre como as formações de grupo funcionam, são os campos mais afins à picuinha, fofoca,
cisão, briga, não se entende, que eu já vi no mundo. E quanto mais são campos que dizem que existe outra coisa que não os ideais de grupo, mais difícil sustentar outra coisa que não o ideal de grupo parece ser. Tem esse texto de um cara chamado Will Althusser, chamado Freud e Marx. E ele falava que uma coisa que a psicanálise e o marxismo têm em comum é isso. Parece que um processo de ter uma organização, aí ela mesma começa a suspeitar de si, aí divide em duas. Uma organização chama a outra de traidora revisionista. Aí essa organização agora divide em duas. É um processo que vai dividindo infinitamente, até chegar na unidade, que é ou o indivíduo, ou dividir o indivíduo em dois também, cada uma parte do indivíduo numa escola, pelo visto dá para ter isso também. A questão que eu mencionei antes, de quem habita as escolas, né, de classe social, de como que as escolas conseguem absorver os processos que elas mesmas propõem de democratização, eu acho que se associa a uma outra questão que eu acho muito interessante também, que é a relação entre a economia e a teoria nas escolas. Por exemplo, uma coisa comum, não sei se vocês conhecem esse tipo de escola, quem tem experiência em escola pode conhecer isso, tem uma relação muito doida entre inovação e dinheiro. Porque se você vai para a escola e você coloca essas questões na escola de psicanálise, sabe o que vai acontecer? Você não vai ser encaminhado paciente. Como a maior parte dos pacientes chegam por encaminhamento, a relação entre o risco de inovar numa escola, num ambiente institucional, com outras pessoas, com experiência clínica, e você não ter mais uma clínica, tem uma relação intrínseca. Então, a própria formação das escolas, o modo como uma coisa opera, também é um pouco contrário à própria inovação. Dificulta, pelo menos. Não é muito simples. Sem falar que tem as suspeitas de que você está mais alinhado com uma outra escola. Sempre tem uma história de uma divisão, onde alguém em uma outra escola tomou a posição que está tomando, logo você provavelmente fecha mais com essa escola do que com a sua própria. E por fim, que era o problema que me interessa mais, eu vou terminar essa parte meio deprê com essa questão, que é a questão pessoal, porque eu estou saindo de uma organização de psicanálise agora por conta de questões ligadas a esse universo. A Associação Mundial de Psicanálise, que é a organização internacional hoje, que está mais diretamente, vamos falar assim, afiliada à escola que o próprio Jacques Lacan criou. Hoje em dia ela tem escolas e organizações de psicanálise pelo mundo inteiro. No Brasil, é a Escola Brasileira de Psicanálise, que era a escola a qual eu era mais simpático, mas está rolando um processo curioso, não sei se eu explicar o que é, de fechamento ou de transformação da relação entre essas escolas e a política inspirada na psicanálise. Uma série de declarações recentes do principal autor e orientador da escola, o Jacques Miller, falando que está na hora de fechar a caixa de Pandora das interpretações do Lacan, e que pessoas que se inspiraram na psicanálise para pensar política muito radical não tem lugar nesse diálogo. Petições escritas para apoiar o Macron na França, para impedir a formação de uma escola de quadros militantes na Itália por um psicanalista que nem era da escola, um psicanalista que quis participar dessa escola, do Partido Democrata Italiano, fazendo um currículo de formação para o militante que incluísse alguma coisa ligada à psicanálise e uma petição para que isso fosse impedido, que também era contrário à orientação correta da psicanálise. Um movimento ligado à Eslovênia de descrédito, de legitimação de um filósofo que foi meu orientador, chamado Slavoj Žižek, também dizendo que não é uma maneira correta de apresentar a psicanálise. A implicação de que os psicanalistas envolvidos apresentaram em diversos congressos até agora, nos últimos 2 anos, de que psicanalistas ligados a projetos políticos ou interesses políticos radicais têm um interesse na suspensão do Estado de Direito, têm um interesse na suspensão dos mecanismos democráticos. Que a psicanálise dependeria desses mecanismos para funcionar, porque ela depende da livre expressão. Logo, psicanalistas envolvidos com política radical não estão na psicanálise, o que eles querem é a suspensão das condições para a psicanálise funcionar. Com a ressalva, junto, foi feita também, de que quem quer a suspensão do Estado democrático de direito, que é uma hipótese, que é um estado de exceção, e que quem sofre nos estados de exceção são sempre os judeus. Logo há uma corrente antissemita na psicanálise ligada à política revolucionária. Então tudo isso foi proposto por uma organização que é a maior organização no mundo para espalhar a psicanálise lacaniana, difundir a psicanálise lacaniana. Tem a maior escola no Brasil.
Não há quase nada no Brasil publicado sobre essas declarações, as escolas não estão se posicionando, quem parece se interessar, parece que é uma coisa que passa meio ao largo. Mas me parece um outro desses problemas que vai rolar um certo silêncio, vai desaparecer, mas é alguma coisa, isso não pode não ser nada. Então, o que é diabos que está acontecendo? Então, também, além dessas questões todas que poderiam não ser tão ligadas a mim, as questões críticas aparecem um pouco por conta da minha prática, mas essas questões institucionais me tocam de maneira bastante direta. Uma das razões pelas quais eu estou me aventurando num projeto tão complicado, então, se der em cabeça, certamente jovem demais para isso, mas enfim, isso tem uma época certa. Né? Então, uma coisa que eu lembrei também, que eu acho que assim entra, né, é um problema, é a forma básica de responder a todos esses problemas. Não sei se vocês já leram a interpretação dos sonhos do Freud, tem uma hora muito engraçada que ele comentando um sonho que foi dele, inclusive, ele fala, a maneira como apareciam certas frases no meu sonho, lembravam a tal da lógica da chaleira. Aí ele conta essa piada, se você ele fala assim, toda apelação, pois o sonho não passava disso, lembrava com nitidez a defesa apresentada pelo homem acusado por seus vizinhos de ter devolvido para ele uma chaleira danificada que ele tinha pego prédio. O acusado asseverou, em primeiro lugar, ter devolvido a chaleira em perfeitas condições. Em segundo, que a chaleira tinha um buraco quando tomou emprestada. E terceiro, que jamais pediu emprestada a chaleira ao seu vizinho. Tanto melhor, se apenas uma dessas três linhas de defesa fosse aceita como válida, o homem teria de ser absolvido. Se ele tivesse falado só uma das três coisas, ele saía absolvido, mas ele falou as três são contraditórias entre si. E eu acho que é um pouco assim, se você fala, por exemplo, gente, é psicanálise a teoria de gênero, teoria queer. O psicanalista lacaniano vai falar. Primeiro, isso não é uma questão para psicanálise. Segundo, Lacan já resolveu essa questão na aula tal, no seminário tal. Terceiro, ele já criticou e refutou essa questão. Mas se ela não é uma questão, por que ele refutou? E se ele refutou, como é que ele resolveu? Mas podem ver, em geral, tem uma aula do seminário tal, que ao mesmo tempo descarta, refuta e resolve. Não sei como, mas parece que para cada desses problemas a gente tem uma solução mais ou menos para essa vida. Então, em primeiro lugar, Lacan é perfeitamente capaz de resolver esses problemas que eu levantei. Em segundo, Lacan já demonstrou que é um furo que eu não estou considerando aqui na minha argumentação. E terceiro, os problemas nem são relevantes para a psicanálise. Então, podemos acabar a apresentação aqui e deixar tudo isso de lado. Pois bem, talvez, essa é a minha teoria, não necessariamente os problemas que eu levantei ali, mas eles podem até ser mais ou menos secundários, mas o fato de que é tão difícil falar deles, elaborar eles, produzir bibliografia a respeito deles, para a gente que passa a vida escutando o problema dos outros e se forma enquanto analista, porque foi capaz de falar dos seus próprios problemas de alguma maneira, é curioso quão difícil é subjetivar esses problemas, falar deles, rir deles, fazer laço com outros analistas a partir disso. Então, com o perdão do uso indevido do conceito, parece que é uma coisa mais do campo da defesa, de uma coisa sintomática, dificuldade de elaborar isso, do que uma coisa acidental. Essa maneira de responder da mesma forma qualquer um desses problemas já está resolvido, não é um problema, e na verdade a sua argumentação é que está errada. Se você aplica isso para tudo, né, talvez isso queira dizer alguma outra coisa. Pois bem, eu resolvi, inclusive não resolvi nada, gente. Deixa eu pegar aqui o meu celular para a gente olhar se eu estou gastando tempo da maneira de todo. Enfim, azar de vocês, a gente começou a atrasar então. Eu resolvi fazer assim, eu dividi o ensino do Lacan em alguns períodos baseados principalmente na relação institucional que ele tinha. Então, por exemplo, antes de 53, o Lacan participava da Sociedade Parisiense de Psicanálise, aí dá um chabu lá, ele vai para a Sociedade Francesa de Psicanálise, a SFP, onde ele começa realmente a apresentar o ensino dele, vai ter o tal da função em campo da falha da linguagem, que é um texto super importante dele em 53. Aí, em 60, o bicho começa a pegar, a SFP acha ele muito doido com as coisas que ele fala e que ele faz na clínica. Rola um movimento de afastamento dele, ele luta contra, mas acaba saindo. Em 63 a 64, ele funda a Escola Francesa de Psicanálise. É isso mesmo? Escola Parisiense de Psicanálise. Escola Freudiana de Psicanálise. Freudiana. Eu nunca sei o que é assim. Enfim, nesse período ele vai apresentar uma penca de coisas importantes, que tem um caráter bem mais propositivo. Eu acho que isso é muito importante perceber. Quando ele era de uma outra escola que ele não fundou,
ele era o cara crítico dos outros. E toda porcaria de texto do Lacan começa falando assim: tem uns analistas aí fazendo alguma coisa, mas tipo, imagina um francês falando: é claro que isso está errado por X, Y, Z. Era uma teoria que era muito consistente, mas ela era consistente também, tinha um oponente para fazer a interlocução. Em 60 e poucos não é mais isso, ele vai fundar uma escola e ele tem que apresentar alguma coisa onde ele é o proponente inicial. Não é, tem que formar um pensamento autônomo, não pode mais ser simplesmente a crítica de um pensamento mal formado. Então é um momento muito importante esse momento dos anos 60. E ele vai, enfim, em uma série de etapas importantes até os anos 80, quando a escola dele se dissolve, né? Se dissolve porque ele dissolveu. Eu gosto muito desse período, de separar esse período por outras duas coisas também. Em 63, quando ele sai da SFP, ele arranja a ajuda de um cara chamado Louis Althusser, que eu até mencionei antes, que achava ele o cara, o Althusser adorava Lacan, era o único cara estudando Lacan na França na época, e falou: olha, vou te arranjar um lugar na minha universidade, você vai lá apresentar o seu seminário, agora que está sem ter onde apresentar, vou mandar meus alunos estudar com você. Esse cara que hoje é o capa da ANP, o Jacques Alain Miller, foi aluno do Althusser, antes de ser aluno do Lacan. E então ele deu uma ajuda para o Lacan criar a base que depois viraria a instituição dele. Os principais pensadores dos anos 60 e 70 da psicanálise lacaniana eram todos ex-alunos do Althusser: Alain Gros-Richard, Jacques Alain Miller, Jean-Claude Miller, François Ragnot. Todos eles eram pessoas que tinham uma sofisticação muito grande e interesse muito grande pelo Lacan, ajudaram com livros muito importantes a difundir o pensamento lacaniano, e por outro tinham vindo por ajuda do Althusser, que era um cara do marxismo, preocupado em renovar o marxismo. Nos anos 80 tem essa situação interessante, porque o Lacan decide que é hora de dissolver a escola dele, porque ela não está funcionando. Ele manda uma cartinha para todo mundo da escola, marca uma reunião para discutir como vai ser a votação. Nessa reunião, o Althusser, que vocês sabem, o Althusser era bem doidão da cabeça, inclusive a infeliz tragédia de ter assassinado a própria esposa, já muito doido da cabeça, o Althusser entra nessa reunião sem ser convidado. Tem a anedota famosa de que perguntaram: quem te convidou aqui? Ele falou: fui convidado não por Deus Pai, mas o Espírito Santo. Entrou na reunião, pediu a palavra depois de um tempo e foi ao falante falar: olha, gente, eu vou até, acho que tem a citação dele, ele fala assim: isso aqui ele escreveu depois, num texto chamado Em Nome dos Analisandos. Ele fala assim: eu intervi para dizer que todo o caso da dissolução dessa escola não é da minha conta, mas que eu percebi, ouvindo vocês debater, que é uma questão jurídica, é uma questão política, e é um ato político, mas vocês estão discutindo como se fosse uma questão de análise. Está todo mundo vindo aqui na frente falar como que o Lacan interpretou o seu desejo, o que você fez de errado, e que realmente o Lacan agora fez uma interpretação analítica, e que a escola está sendo dissolvida por uma interpretação clínica. E o Althusser termina falando assim, que vocês estão fazendo política, vocês estão deixando uma pessoa dissolver uma instituição, mas instituições não são feitas por uma pessoa, são feitas por todas as pessoas. Primeira coisa estranha: por que vocês acham que o Lacan tem o direito de dissolver uma escola? Só porque ele fundou? Quer dizer, quando você funda uma instituição, você abdica do poder de decidir sobre ela. Então, como que ele fundou uma coisa que ele não abdicou o poder de decisão? Segundo, quem disse que vocês representam uma instituição da psicanálise? Esse é o ponto que eu vou trabalhar com vocês. Ele termina falando assim: quando vocês fazem política, como o Lacan está fazendo, e vocês também, nunca é sem consequência. E se vocês acham que não é o que fazem, esperem um pouco. Elas recairão sobre suas cabeças, ou melhor, não recairão sobre suas cabeças, pois vocês sabem que os safaris estão protegidos. As consequências recairão sobre os infelizes que se deitarem em seus divãs, e naqueles que são íntimos deles, e aqueles que são íntimos de seus íntimos ao infinito. Então, o problema para o Althusser era o que ele chamava de a massa da psicanálise, os verdadeiros professores da psicanálise. Tá? A situação um pouco mais assim, não li tudo, que sejam aqui pacientes. Nem eu tenho tempo. Usando o jargão maoísta, ele fala assim: os analisandos são os verdadeiros professores da psicanálise. É de lá que sai a metapsicologia, é de lá que sai o método clínico, é de lá que sai tudo. Então, como que a dissolução de uma escola baseada no princípio de que o desejo do analista é fundamentado na diferença que aparece na fala do analisando, pode se dissolver sem ter nada a ver com a tal da massa analítica, né?
ele foi interpretado, disseram que ele estava ali com transferência negativa com Lacan, foi refutado. O Lacan escreveu um texto depois chamado Monsieur A.A., dizendo que o Lacan não tinha nada a ver com esses filósofos, que ele era um antifilósofo, então isso não é nenhuma questão. E também foi dito que o problema da escola eram pessoas que nem o Althusser. Os alunos do Althusser estavam presentes nessa reunião, porque tudo caladinho. Tinham abandonado já o cara, o assassino, maluco. Não é o tipo de pessoa que um psicanalista leva a sério, né? Estranho, já que é isso que a pessoa recebe na clínica, mas tudo bem. Foi o que aconteceu. Pois bem, mas nesse período aí, que tem essas duas intervenções do Althusser, tem um momento muito curioso, que quando os althuserianos, alunos do Althusser, alunos do Lacan, se juntaram num negócio chamado Círculo de Epistemologia. E eles fizeram uma revista chamada Cahiers pour l'Analyse, Cadernos de Análise, Cadernos de Análise. E eles tinham um projeto muito interessante. A revista durou de 65 a 69, porque veio mais de 68, e aí uma série de coisas aconteceu. A razão pela qual a revista se dissolveu é bastante interessante, não que eu entenda, mas acho que deveria ser interessante entender. E a revista em si tinha essa proposta aqui, que esse Jacques Alain-Miller, quando ele tinha 22 anos, apresentou um dos textos de abertura da revista. Ele fala assim: nós conhecemos dois discursos da sobredeterminação, o discurso marxista e o discurso freudiano. Dado que o primeiro foi liberado por Althusser do obstáculo penoso de ter que pensar a sociedade como um sujeito histórico, e assim como o segundo foi liberado por Lacan da interpretação do indivíduo como um sujeito psicológico, acreditamos que agora é hora de juntar esses dois discursos. Nós afirmamos que os discursos de Marx e Freud podem se comunicar através de transformações reguladas e podem refletir-se um sobre o outro num discurso teórico unificado. Então a revista era fundada por alunos do Althusser, do Lacan, dizendo: gente, tem uma coisa dessas duas coisas aqui que tem algo a ver, e é possível trabalhar a unificação dessas duas coisas, e o projeto desses jovens todos era fazer isso. Todo mundo aqui tinha 22, 23, só que não era uma galera, era gente que nem a gente, só que francesa, que é um pouco diferente. Com tempo livre, né, ninguém trabalhando de estagiário em nenhum lugar que ocupa 40, 50 horas da sua semana. Então o projeto do Centro de Epistemologia era mais ou menos assim: psicanálise e marxismo, vamos encontrar um discurso teórico unificado que junta essas duas coisas. Né? Em 64, um pouquinho antes da formação desse grupo, esse cara Miller propõe esse problema, ele formula essa questão: qual é o discurso unitário que junta o marxismo e a psicanálise? O marxismo do Althusser, que ajudou a gente a jogar fora a ilusão de que a sociedade é um sujeito que tem um destino automático, obrigatório, e em nome desse destino obrigatório histórico, que já sabe que a sociedade vai seguir, a gente pode segregar aqueles, segregar aqueles outros, não precisa inovar em nada. Aquela discussão que eu estava falando da Revolução de Outubro, passamos por aí. Né? Se há um sujeito histórico meio garantido, né, nas formações sociais, então o que aconteceu na Revolução Russa vai ser parecido com o que vai acontecer agora, tem uma espécie de linha contínua. É só a gente encontrar onde ela está, que a gente surfar essa onda e vamos chegar no comunismo. O Althusser era crítico disso, ele falava: a história é contingente, não tem nada que é obrigatório de se repetir, a gente tem que ter uma visão mais científica, mais ligada à contingência, e ele usava a epistemologia desenvolvida na França para poder pensar a diferença de categoria. E do outro lado tinha o Lacan, dizendo uma coisa muito parecida sobre, né, recuperando no fora a dimensão da contingência, da surpresa, portanto que a maneira como a gente se organiza no nosso próprio corpo, na nossa própria identidade, é muito contingente, é dependente de um caminho singular, que não se repete, não tem normatividade geral. Então ele falava aí, dois discursos que têm uma estrutura sobre como as coisas são sobredeterminadas, o inconsciente, a lógica econômica, mas ao mesmo tempo são contingentes, não estão pressupondo que só porque a gente é determinado por uma força que a gente não controla, não quer dizer então que tem alguém puxando as cordinhas. E a ideia era juntar essas duas coisas. Em 66, o Miller propõe uma resposta de qual é o discurso que junta essas coisas. Então, um texto chamado Sutura, que é um texto muito lido até hoje, muito importante. De novo, o cara de 20 e pouquinhos anos, tipo o Steve Jobs da psicanálise lá, falou assim: o que pretendo estabelecer, esse é assim que começa o texto, reunindo o ensinamento que está disperso na obra do Lacan, deve ser designado pelo nome de lógica do significante. Lógica geral, na medida em que seu funcionamento é o formal, em relação a todos os campos do saber, incluindo o da psicanálise, que ela rege especificar-se nele. Lógica mínima, na medida em que nele são dadas as únicas peças indispensáveis para lhe assegurar uma marcha reduzida ao movimento linear, que vai se organizando uniformemente a cada ponto do seu percurso necessário.
Tá, eu não entendo, tem várias coisas complicadas nessa citação, a gente pode deixar metade dela de lado. O importante é que há, para o Miller, na lógica do Lacan, no ensino do Lacan, uma certa lógica, que ele nunca organizou diretamente, mas está lá, que é a tal da lógica do significante, a maneira como o significante opera. Que o Miller quer extrair essa lógica, organizar ela, explicar o que ela é, e ela é uma lógica que vai ter um papel geral, ela é mais geral que qualquer outro campo do saber. Então, vou mostrar para vocês a estratégia de como o Miller prova, é brilhante o que ele faz, mas vamos ver se faz sentido, e como que ele mostra que essa lógica é a lógica mais geral. É o que ele vai chamar de lógica da origem da lógica, lógica das lógicas. Esse é um negócio hardcore. Ele faz... Bem, deixa eu ver se eu... Então, essa é a ideia. Marxismo é um discurso, a psicanálise é um discurso, né? O que ele vai falar? Tem a lógica geral do discurso, tem a lógica, para ele, a lógica formal, baseada nas próprias leis do pensamento, que é uma tese que eu vou explicar para vocês que ele tirou. E ele fala, olha, essa lógica do pensamento, ela ainda não é tão geral quanto a lógica da psicanálise. A lógica do significante é mais geral que a lógica do pensamento, porque ela é a lógica que explica como os pensamentos se formam. Então, se a gente tem uma lógica que é mais geral, que é a coisa mais geral que a gente consegue pensar, porque ela explica como que a gente pensa, pô, chama um discurso teórico unificado que vai servir para ser a base da psicanálise e do marxismo. Então, a estrutura que ele propõe é a seguinte, eu não vou explicar como ele faz, vou só dizer para vocês o que ele faz. Ele fala assim, bem, é uma tese que estava rolando muito na França nesse período, que a matemática é um discurso das relações puras. A matemática é um discurso, ele atravessa, ou entra em conflito, ou desafia a nossa experiência individual. A matemática não está nem aí para a nossa intuição, se o espaço tem que ser bonitinho, todo o ângulo do triângulo somado tem que estar 180 graus. Na matemática pode ter outra coisa. E o mundo, às vezes, é outra coisa. Então, não é à toa que a matemática, a física matematizada, estão em condição de conhecer o que acontece nas grandes distâncias, onde se você realmente olhar a distância entre 3 estrelas muito distantes, a soma dos ângulos não dá 180. Né? Ou então o micro, onde também as relações causais se operam. É um discurso que rompe com a intuição, porque você tem condição de conhecer as coisas contra-intuitivas do mundo natural da vida. Então, tem a ideia de que é um discurso mais geral que os discursos que têm um compromisso em a gente se conhecer o que ele está dizendo. Se olha um quadro de um professor de matemática, se você faz miçangas na ciência humana, você automaticamente sente aquele nervosismo que você não se reconhece ali. Ninguém está se expressando, não tem nada de artístico, não tem poesia, tem uma coisa árida, um deserto. Né? Então, tinha essa teoria muito importante, desenvolvida por uma série de autores na França, que a matemática tinha essa eficácia. Ela tinha que ser defendida contra a ideia de que o humanismo, o reconhecimento, a expressão individual é algo que é o pináculo do que o conhecimento é capaz de fazer. Segunda coisa que é importante para esse texto do Miller, ele fala assim, bem, tem um cara que em 1800 alguma coisa demonstrou que a matemática é toda baseada na lógica. Ou seja, a gente consegue reduzir a matemática à lógica. Essa chama de tese logicista, é uma filosofia da ciência que diz que a gente consegue realmente, já a organização da tese, assim, eu posso começar a falar sueco agora com vocês, mas enfim. A matemática, o modelo, o sistema mais simples matemático é o sistema aritmético dos números. A teoria dos números, para poder se formar, você precisa ter definido o que é o número 1, o que é a sucessão, né? O que significa mais um, vou falar assim, né? Mais um é o próximo número. E o que é um número em geral. O Frege deu uma ideia de como que a gente pode definir essas coisas puramente através da lógica. Ele mostrou como é que a gente define o que é o zero, de maneira lógica. Para definir isso é bem simples, assim. Zero é o número de elementos que tem um conjunto definido pela seguinte propriedade: o conjunto de todas as coisas que não são elas mesmas. Como todas as coisas são elas mesmas, quantas coisas tem nesse conjunto? Isso ele chama de zero. Então, dá uma definição por predicados do que tem nesse conjunto e é zero. Depois ele dá uma definição através da noção de consequência na lógica, do que seria sucessão na matemática. E depois ele define de uma maneira muito bonita o que é um número. Não vou explicar para vocês o que depende de outros conceitos. Na lógica a gente consegue pensar isso. Logo, a lógica é mais fundamental. Ela consegue definir com mais detalhes aquilo que a aritmética tem que assumir. Logo, a lógica é anterior à matemática.
tese logicista é essa, para fundamentar a matemática na lógica. Então, para fazer isso aí, para fazer essa fundamentação, que é o que eu estava dizendo, o Frege mobilizou um conceito contraditório. Pensa naquilo que não é si mesmo. Como não tem nada que não seja si mesmo, por conta do princípio da identidade, do Leibniz, etc. e tal, não tem nada que cai nesse conjunto. Então a gente conseguiu chegar no zero. O Miller vai falar assim, poxa, por que ele teve que ir para um conceito impossível para encontrar o fundamento de toda a matemática, que já é o discurso mais geral? Na psicanálise a gente consegue explicar, porque para a psicanálise existe uma coisa que não é igual a si mesmo, que é o que a gente chama de sujeito. Então a gente consegue nomear consistentemente aquilo que a lógica precisa falar de um jeito que não faz muito sentido, como uma coisa impossível para ser descartada. Então, olha lá, matemática, os números, lógica anterior, e a psicanálise está aqui atrás. Aí, se a lógica é baseada nas leis do pensamento, porque você não consegue pensar em nada que seja diferente de si mesmo, que não seja si mesmo, a psicanálise consegue dizer que é essa coisa que é anterior ao pensamento, que é o inconsciente, que é o tal do sujeito, que é diferente de si mesmo. Então, a gente deu 3 passos para trás e, realmente, se a matemática é o que a epistemologia francesa diz, se a tese logicista faz sentido, se o Frege precisou usar um conceito contraditório, então a psicanálise está anterior a tal a coisa que o Frege estava fazendo, né? Então ele conclui que a lógica do significante é mais geral do que a lógica da matemática e que a lógica do significante é a lógica dos discursos em geral, já que a lógica da matemática seria, assim, anteriormente, a que a gente considerava mais geral. Então, né, o que o Frege fez? Tem aritmética, ele passa da aritmética, interpreta os problemas de aritmética em termos lógicos, né? O Lacan teria uma teoria que interpreta um conceito que o Frege usou, mas não fazia muito sentido, que é uma coisa que não é igual a si mesmo, né? E com isso o Miller, eu passei muito rápido aqui, né? Mas enfim, só para vocês olharem. O Miller vai dizer, aí, fomos de um para outro, aumentando a generalidade. Se eu consigo explicar o que o outro está fazendo, eu sou mais geral que ele. Então, no fim das contas, ele está com o discurso mais geral possível. E aí ele conclui que a lógica do significante que aparece na psicanálise é a lógica geral que relaciona a psicanálise ao marxismo. Pensa bem aqui, lembra que eu estava falando que o psicanalista é sempre o anfitrião dos outros? Exatamente isso acabou de acontecer. A psicanálise era um dos 2 termos que tinha que ser relacionado através de um terceiro, e agora ela é um terceiro que relaciona ela mesma com o outro, né? Então, através de um problema ligado a como a gente modela. O modelo é isso, uma relação entre um campo e outro campo, e como que você passa de um campo para o outro. Como é que você interpreta o que o campo está fazendo em termos de outro, né? Pô, bem, isso foi em 66. Tem 2 coisas que acontecem quando você aceita que a psicanálise é o discurso mais geral, que dá a base da matemática, que dá a base para pensar o marxismo e que aparece na clínica, mas também tem esse lugar especial. Eu tirei 2 consequências. Primeira consequência, generalização do conceito de sutura. O que quer dizer isso? Sutura para o Miller era isso que aconteceu com o Frege. Para ele explicar como que um número liga no outro de maneira super cadeada, sem deixar nenhum espaço vazio entre os 2, ele teve que trazer uma contradição, uma coisa que é contraditória com si mesmo, e jogar fora. A psicanálise diz que existe alguma coisa de contraditória com si mesmo. Então, ela aceita que tem esse lugar, que você tem que trazer à tona e jogar fora. Então, ele fala assim, sutura é o nome daquela operação que faz um discurso parecer consistente. E, de fato, está no Lacan. Se você está na clínica ouvindo uma pessoa que conta um discurso que não tem um buraco, não tem nada de errado, não tem ambiguidade, é unívoco, parece que desapareceu qualquer coisa sobre o desejo daquela pessoa. Então tem essa ideia na clínica de que quanto mais consistente é um discurso, menos lugar ele tem para o desejo, para as questões, para o enigma, para o mistério, para tudo que poderia ser interpretável, né? Você não tem que encostar naquilo que traz à tona, implica a pessoa que está falando. Ela está falando uma coisa que é como se não tivesse nada a ver com ela. Mas quando a gente pega essa lógica e diz que ela não aplica no consultório, ela aplica em qualquer lugar, qualquer discurso muito consistente pode ser criticado porque ele é consistente, não é porque ele é inconsistente. Você não vira para um matemático, é incrível, você vai num... Tem muitos relatos disso, por escrito. Congresso de psicanálise que envolve cientista. O cientista fala, aí depois o psicanalista vai no microfone e fala assim,
você vê, né, que ele fora-clue o sujeito, ele não tem lugar para o sujeito. O problema do cara que você convidou para falar é que ele fala uma coisa que é racional demais, faz sentido demais. Né? Então ele está sempre na condição de falar que quanto mais sentido os outros fazem, menos lugar para o sujeito eles têm. Quanto mais racional e transmissível o discurso, qualquer discurso, menos eles levarem em consideração que só nós, psicanalistas, conseguimos ver. Então, está aí estabelecido esse diálogo que a gente estava falando, sempre acontece dessa maneira. E a segunda questão é que a gente afirma que se a gente tem esse lugar especial, então, por definição, é uma tese que a gente teve que aceitar, a lógica é o fundamento da matemática. Porque é uma tese que não faz o menor sentido mais para a matemática contemporânea, mas enfim. Cadê o nosso colega que estava falando de lógica? Esqueci. Eu estou cego, não estou sem óculos, eu não consigo assentar. Mas tem a ver com o que você estava querendo discutir. Interpretar os teoremas de Gödel e tudo mais. Se você é um logicista, é totalmente diferente de interpretar esses resultados de matemática se você tem outra posição. Por bem, em 68, 69, gente, vocês estão descansados, né? Então eu vou diminuir o intervalo e a gente segue um pouco mais porque aqui. Alguém teve uma fofoca que provavelmente poderia ter ouvido. Então, em 69, um outro cara que era mais aluno do Althusser do que do Lacan, mas fazia parte da mesma revista, que era formado em matemática, era um militante maoísta e era um leitor do Lacan, fez uma crítica ao Miller. Ele fala assim, no último número da revista, ele fala: na nossa visão, tanto a representação ideológica que o Frege fez do seu próprio empreendimento, quanto a recaptura disso tudo no léxico do significante, da falta, do lugar faltante, mascaram a essência puramente produtiva, o processo posicional através do qual a lógica, como uma maquinaria, não falta nada que ela mesma não produz em outro lugar. A lógica do significante é uma metafísica, a representação de uma representação, o processo e o progresso intra-ideológico. O que está querendo dizer com isso? Não é que o Miller errou, que a psicanálise não tem essa lógica do significante. Então, se você levar essa lógica do significante, é uma coisa geral, partindo não da matemática e da lógica escrita, mas do que o Frege tinha para dizer sobre o que ele fez. Quem disse que o Frege sabe o que ele fez? A matemática não é um discurso que vai para além da intuição? Ou quem disse que o que o matemático está fazendo, ele sabe? Não precisa necessariamente ser capaz de reproduzir da melhor maneira. Ele fala assim, em vez de ir lá entender o que estava acontecendo no duro, o cara pegou a descrição do que o Frege fez. Envolve filosofia, Leibniz, etc. Não ouvia essa lógica. E pega disso e vê uma relação entre isso e o que o psicanalista acha que ele faz. E liga essas duas coisas. E fala, bem, isso se chama ideologia. Você não está entendendo, não está acompanhando os processos tais como eles acontecem no concreto. Você está abstraindo deles, falando das representações deles, não ligar essas representações. E ele fala assim, não quer dizer que ele tem que renunciar à sutura, esse conceito de que a consistência, quanto maior ela é, menos lugar para o sujeito tem. Quanto mais uniforme o discurso é, menos lugar para a liberdade ele tem, uma coisa assim. Mas ele fala, ao contrário, é uma questão de prescrever a sua função e encontrar o seu domínio próprio. Ele funciona em algum lugar. A gente tem que ter um jeito de nomear onde ele funciona e onde ele não funciona. O que está em jogo aqui é a possibilidade de articular o materialismo histórico e a psicanálise. O primeiro produz a tópica das diferentes ordens significantes. Ou seja, o primeiro, o materialismo histórico, ele teria a função de dizer onde isso vale e onde isso não vale. Isso vai mudando na história. Então, para a gente entender onde o discurso da psicanálise se aplica, tem que ter uma variável mais geral, que não é da psicanálise, que explica onde é que é o domínio da aplicação da psicanálise. E a psicanálise vai falar sobre as estruturas da eficácia, as leis de entrada e conexão, através dos quais os lugares no discurso são alocados na ideologia e tal, e ele fala que só assim a gente vai poder associar, de fato, Marx e o Freud. Então ele fala, o problema é muito bom de associar Marx e Freud, mas essa solução não está legal. Por bem, essa é a maneira como o cara articulou a resposta dele, o Alain Badiou. Ele fala assim, é preciso diferenciar a prática real da lógica da representação do discurso, o que já era um problema, porque quem disse que existe uma prática que não é um discurso? Para o psicanalista médico não existe. Como nós temos uma teoria do discurso, tudo é discurso. Então já começa aí a dificuldade de aceitar. Segundo, a teoria lógica, no próprio mecanismo dela, ela é construída de uma maneira diferente do que parece. Para simplificar muito,
você precisa de 3 processinhos para fazer um sistema lógico. Primeiro processinho, você tem que ter sinais escritos, que você vai concatenar. Sinais escritos são da história da escrita, não são feitos pela lógica. Para poder fazer várias formuletas, com, sem sentido, escrever quanto você quiser. Ele chama isso de processo de concatenação. Depois tem que ser capaz de dividir todas essas frases, escritas de todas as maneiras possíveis, naquelas que são bem formadas e aquelas que são mal formadas. Esse é o segundo processo de formação. E o terceiro é o processo de derivação, que é você vai pegar as frases bem formadas e vai dizer qual que é derivado de qual que é uma tese do sistema, que você consegue chegar nela por dedução, e qual que não é uma tese do sistema. Ele fala assim, bem, a ideia de que existe uma coisa inconsistente na lógica aparece só nesse terceiro caso. Todas as provas de Gödel, essas coisas todas de inconsistência, são frutos da concatenação. Alguns enunciados não dá para derivar. Mas a diferença entre enunciados bem formados e mal formados, entre frasezinhas que não tem o menor sentido e frasezinhas que têm algum sentido, essa é uma diferença absoluta e totalmente consistente. Não tem nada que você possa escrever, logicamente, que seja mal formado. É depois que você escreveu as frases bem formadas que você pode concluir que o sistema é inconsistente. Ele fala assim, primeiro vem a consistência absoluta, depois vem a inconsistência. Ter um discurso absolutamente consistente é uma condição para você poder formalizar algo de inconsistente. Então não é que os discursos consistentes eles escondem o fato de ter um furo, algo contraditório. É o contrário. Só um discurso muito consistente consegue encarar o que é e escrever dentro dele uma contradição. Então ele inverte a ordem. Ele fala que se olhar a prática real da lógica, ela faz o contrário. Então ele vai falar que a inconsistência é condicionada pela consistência, logo o que o Miller falou não fazia sentido, logo o processo do Miller não está correto. Eu vou pular essa parte aqui porque, enfim, eu não preciso disso tudo. O que eu queria dizer é que eu acho que, para a gente poder começar a encaminhar o final dessa parte, é que a proposta que o Miller faz de explicar as coisas dessa maneira, ela tem base no Lacan. Ele não inventou isso da cabeça. Está no Lacan, em muitos textos do Lacan. E segundo, que isso ainda é como a gente opera até hoje. Então, boa parte daqueles problemas que eu estava discutindo com vocês, eu acho que tem base nessa construção onde a psicanálise, onde a matemática é um discurso geral, a lógica é um modelo mais geral que a matemática, e a psicanálise é um modelo mais geral do que a lógica. Então, se você aceita essa tríade, você fica numa posição onde não vai ter nunca um discurso que tem condição de interpretar algo sobre a psicanálise, que a própria psicanálise não tem condição de interpretar. Então, chegamos nesse ponto. Pois é. Mas aí eu fui procurar de onde que isso aconteceu, de onde essa coisa da lógica, qual o problema com a lógica significante que faz ela ser possível de cair nessa armadilha. Eu comecei a ler o Lacan antes de começar a falar de significante. Então, o Lacan, nos anos 30, nos anos 40, ele tinha teoria da psicanálise, que ele falava o problema da experiência analítica, e ele procurava em tudo que era lado um modelo para essa experiência. Então ele falava do Hegel, da filosofia, do problema do senhor do escravo, ele ia falar de cibernética, ele ia falar de lógica da ação coletiva, processos de formalismo, processos eleitorais, coisas lá da velha, todos tentando explicar o que acontece dentro da clínica psicanalítica. Depois dos anos 50, eu acho que a função em campo da fala e da linguagem é o grande exemplo, ele acha um modelo que absorve boa parte dos problemas que ele tinha, que é a ideia do significante da linguística estrutural. E aí eu acho que acontece uma outra coisa depois disso, que em vez da linguística e o significante parecerem um modelo externo à psicanálise, que explica o que ele estava fazendo dentro da clínica, a gente passa a achar que o significante é uma entidade real que existe dentro da clínica, ele não é um modelo escrito. E isso é a psicanálise, uma espécie de colonização do discurso, traz ele para dentro. Então isso não é nenhuma coisa externa com a qual a gente relaciona a experiência da análise, ela é a experiência da análise. Por bem, eu não vou ler para vocês coisas que mostram que eu estou falando coisa por coisa, confiem em mim, depois se vocês quiserem referências eu explico. Mas a teoria psicanalítica, para simplificar um pouco, ela é baseada, e se você olha essas citações que eu tinha para vocês, você vê que o problema que o Lacan começa a escrever nos anos 30, 40, é muito mais da seguinte forma. Tem uma experiência chamada experiência analítica. Tem uma coisa que é a psicanálise. E tem coisas que não são a psicanálise. Então tem uma diferença. Alguma coisa acontece que você pode ter uma experiência analítica. Essa experiência analítica, ele vai falar que ela é a experiência de uma fala liberada dos grilhões do relato. A experiência é definida pelo que acontece num espaço onde o cara que está ouvindo você, ele não está nem aí se o que você está falando aconteceu ou não.
Se você chega e fala assim, eu matei 10 pessoas lá fora, a pessoa não tem condição de saber se você matou ou não. É outra parada. Então, essa suspensão da relação de referência externa tem uma série de efeitos. E o Lacan estava tentando entender como é que a gente consegue suspender. O que o analista tem que fazer tecnicamente para suspender esse negócio. Os textos do Lacan dos anos 30, 40 é cheio de macete. Ah, a pessoa vai falar tal coisa, aí você não reage assim. É uma discussão técnica, muita discussão técnica. Depois isso vai subindo um pouco. E eu tenho uma teoria de por que isso aconteceu. Então, assim, a primeira coisa, sobre aquelas 3 características que o Guarini está falando em casa no Jornal Lacan. Então, ele tinha uma pega de pergunta ao Lacan nessa época. O que diabos é uma fala que a gente não escuta como se ela estivesse se referindo ao que acontece fora do consultório? O que é a lei da livre associação que parece ser o que acontece quando você tira isso do caminho? O que é a lei que domina essa fala quando ela está liberta, você está escutando ela sem considerar o que ela se refere lá fora? Como é que você intervém nesse negócio? Tudo isso está bem aberto. O Lacan não queria fazer uso de modelos que ele achava que eram muito ruins, que não ajudavam a capturar o que o Freud estava fazendo e capturar o cerne dessa experiência, que era um problema de fala. E aí, ele tenta uma penca de modelos para ele conseguir explicar esse negócio. Então, por exemplo, a lógica da ação coletiva faz um pouco isso. O que é ação coletiva? É a ideia de que as pessoas, independente de onde elas vieram, o que elas querem fazer, só porque elas se organizam, elas criam certas regras. Tipo, elas não conseguem fazer qualquer coisa. Se você tem um grupo de 10 pessoas, ele tem uma tendência a agir de uma certa forma. A própria associação entre pessoas cria certos padrões. Então, o Lacan vai procurar lá, associação de palavras na clínica, para que siga esse padrão, vamos olhar. Então, ele tentou vários projetos que tinham essa mesma característica. No fim das contas, ele pega o significante, que é um conceito que captura a ideia de superfície da fala, sem relação obrigatória com o significado, e fala, encontrei. E ele vai pegar, talvez as leis da linguagem sejam as leis que explicam, que explicam como a fala se comporta dentro da clínica. Então, eu não estou interessado em se você realmente foi abusado ou não pela sua babá, que nem o Freud falava, que não tinha como saber, todo mundo falava para ele que tinha sido abusado pela babá quando era pequeno, todas as babás de Viena deviam ser pessoas terríveis. Se ele suspende essa coisa, ele fala, não acredito mais na minha histérica, não tenho certeza do que está acontecendo. Então, o que você pode ter certeza? Quais são as leis, as regras do que você está ouvindo que você pode confiar? Então, a ideia de que o inconsciente estruturado em uma linguagem é o enunciado que vai determinar que a lógica que explica a linguagem é um bom modelo para o que acontece na fala na clínica. E se você seguir essas regras, você está tranquilo, você não vai morrer de angústia na frente de uma pessoa com um grande problema que não sabe o que fazer. Então você vê, a gente tinha a fala, a gente vai para a linguística, a gente na linguística sabe como associar a fala à linguagem, da linguagem agora a gente sabendo as regras, a gente vai para a clínica sabendo o que é metáfora, metonímia, como é que o outro aparece como interlocutor, tudo isso a gente tirou da linguística, para voltar para a experiência analítica para poder atuar. Então, a partir daí entra a metapsicologia, porque a gente agora vai fazer perguntas sobre se as leis da linguagem estruturam o que acontece na clínica, o que tem que ser o ser humano, ou a pessoa, o ser falante, para que isso seja assim. Então, o que tem que estar acontecendo na própria estruturação da psique, para que isso seja o caso? Então, todo o projeto de metapsicologia vai surgir daí. Que diabos tem que ser a nossa cabeça se a lei da linguagem tem tanto poder de determinação na ciência? E não só isso, vai surgir também duas consequências. Primeira consequência, se o significante é uma unidade da linguística, então a origem do significante é a origem da linguagem. Se eu quiser perguntar de onde vem o significante, eu não vou me perguntar mais sobre o que acontece fora do consultório e é diferente de dentro do consultório. O que acontece quando a pessoa entra no consultório que ela de repente fala sem ter a ver com um relato? Eu vou me perguntar sobre quando foi que a linguagem apareceu na humanidade. É uma outra pergunta, de repente. E aí, bem, o jovem, o meu jornalista que queria saber o que diabos ele está fazendo e que condições ele pode fazer isso, será que uma ocupação urbana você consegue fazer um setting analítico funcionar? Uma pergunta boba, minha pergunta. Mas você faz essa pergunta, ela é uma pergunta que na verdade você está querendo falar sobre a origem da linguagem, poxa, ninguém pode falar disso, então interditado. E o problema é sincrônico, porque o significante é um conceito que fala sobre qualquer fala. Ele não está falando sobre a fala em análise. Logo, você não tem mais como distinguir o espaço na fala em análise da fala fora. Outra razão de porque o analista pode meter o bedelho, né, se você tem amigo analista, naquela conversa de bar,
onde você está bêbado e fala besteira e acha que pode te interpretar. Por quê? Porque o significante não tem limite, e nem o seu amigo. Ele pode te interpretar em qualquer situação. Porque não há condições regionais para a formação do significante. Ele é assim, a fala é assim, em relação com o relato, em qualquer lugar. Não só na clínica. Não há um trabalho prévio que faz a fala separar do relato. Então, essas duas consequências saem da metapsicologia, pensada através da linguagem, e cobrem o problema da fala em geral. Substituem, explicam o que acontece com toda a fala. Então a gente não tem mais que se perguntar o que acontece na entrada do consultório. Então, o que é aquilo na fala que não é um significante? Deixa de ser uma pergunta, tipo de como que você entra na clínica, e passa a ser uma pergunta sobre o que é o real, o que é o gozo, o que é aquilo na fala. Ó, intriga da oposição, hein? Você tem carregador, cara? Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas vou deixar o problema na sua mão, tá? Tá. Então, primeiro que o problema do real, que na clínica realmente é assim. Na clínica você está ouvindo a pessoa sem poder se referir ao mundo fora da clínica. Senão a clínica não funciona. Então o real realmente é impossível. Ele não está em lugar nenhum e ele está em todo lugar, porque a fala é o que tem de referência. A única referência que a fala na clínica pode ter é ela mesma. Por exemplo, o exemplo clássico da semana passada que aconteceu comigo. O paciente chegou 3 da tarde e falou assim: estou muito atarefado. Ele não, a sessão dele normalmente não é 3 da tarde, a sessão dele é à noite, porque ele sai do trabalho muito tarde. Aí ele chega mais cedo e fala: estou muito atarefado, impossível o trabalho. Aí fica em silêncio. Aí fica aquela frase no ar: estou muito atarefado, mas cheguei aqui 3 da tarde. Não é que eu saí muito cedo porque não sei o que lá. Quando ele fala essa segunda frase, ele não está se referindo ao mundo exterior, ele está se referindo à frase anterior. Então, a fala dentro de análise, ela passa a ter essa função dupla. Ela é uma referência para fora e ela é um objeto